Juízes capítulo 20. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul, e Gileade, no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. O chefe de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra, e o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei com a minha concubina, Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: Nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem a toda a tribo de Benjamim e disseram: Que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com a funda uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel, e ali perguntaram a Deus: Qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: A tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade, e antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração, e na presença do Senhor chorou até a tarde, e eles perguntaram ao Senhor: Devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu: Sim. Então o exército israelita se animou de novo, e eles puseram seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez, e pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá, e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde, e apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: Devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha na frente de Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como haviam feito antes, e começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel e na entrada de Gibeá e no campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e diziam: Nós já o derrotamos como as das outras vezes. Mas os israelitas disseram: Vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para a estrada. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou-se a juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá, e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos.
Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora, no campo de batalha, deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já o derrotamos como das outras vezes. Mas o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram a meia volta, e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá, e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimom. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Juízes capítulo 21. O povo de Israel havia feito em Mispa este juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz e perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério. Quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que de Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com estas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isto: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimom para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes de Gileade. Porém, não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse uma benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas, e cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer: por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles, elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para sua terra e construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo,
Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Hoje, no dia 119 de nossa leitura, terminamos o livro de Juízes. Continue faminto, continue humilde. Salmos capítulo 119, versículo 1 a 88. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpristes fielmente. Como desejo obedecer as tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os seus mandamentos, não passarei vergonha. Como um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer os seus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixe que me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus mandamentos. As tuas leis são o meu prazer e não esqueço a tua palavra. Senhor, trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a sua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre, ansioso, pois em todos os mandamentos eu quero conhecer a tua vontade. Tu repreendes os orgulhosos, os que desviam os teus mandamentos são malditos. Livra-me dos insultos e das zombarias deles, pois tenho obedecido aos teus mandamentos. Mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu, que sou teu servo, meditarei nas tuas leis. Gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Estou derrotado e caído no chão, de acordo com a tua promessa. Dá-me novas forças. Contei tudo o que tenho feito e tu me respondestes. Ensina-me os teus mandamentos. Ajuda-me a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. É tanta minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças como prometestes. Não me deixes seguir o caminho errado. Com a tua bondade, ensina-me a tua lei. Eu escolhi o caminho de fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus mandamentos. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Eu me apresso em obedecer os teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a fidelidade. Faze com que eu queira obedecer os teus ensinamentos, em vez de querer juntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso comigo, como prometestes. Eu sou teu servo. Cumpre a promessa que me fizestes, a promessa que fazes aos que te temem. Livra-me dos insultos que me causam medo. Os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo. Ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos, de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Todos os dias obedecerei à tua lei, eu sempre a cumprirei. Viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis. Lembra da promessa que fizestes a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado, e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer os teus mandamentos. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. Prometo obedecer as tuas leis.
De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometestes. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer os teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço da tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem e de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do seu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Ó Senhor Deus, tu cumpristes a tua promessa e tens sido bom para mim, este teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de me castigares eu andava errado, mas agora obedeço a sua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me nos teus mandamentos. Os orgulhosos dizem as mentiras contra mim, mas eu de todo o coração obedeço aos teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a sua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que qualquer riqueza do mundo. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as suas leis. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Peço que o teu amor me console como prometestes a mim, este teu servo. Tem compaixão de mim e eu continuarei vivo, pois gosto de pensar na sua lei. Que os orgulhosos fiquem envergonhados, pois me acusam com mentiras. Mas eu meditarei nos teus ensinamentos. Que venham para o meu lado os que te temem, os que conhecem os teus mandamentos. Que eu obedeça completamente aos teus mandamentos e não sofra vergonha do teu fracasso. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na sua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometestes. E eu pergunto, quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre, cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem à sua lei cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Primeira Coríntios capítulo 11. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que todo marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus, mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem. Mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume nas reuniões de adoração. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida que é preciso haver discussões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certo. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer cada um trata de tomar a sua própria refeição.
E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas, onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: "Este é o cálice, a nova aliança foi feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí.